Fala, vasos e botijas! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí. Hoje eu estou de frente com o pastor Wesley Borges, que coincidentemente é meu pai. Olha como as coisas são, né, velho? E graças a Deus ele está aqui para sanar as nossas dúvidas, falar um pouquinho da história dele. E desde já eu falo para você se inscrever no canal, não dá o like não, viu? Porque eu quero que você assista o vídeo primeiro. Se você gostar, já deixa o seu gostei. E também se não gostar, né, vai? Põe não gostei. Põe o dislike aí. E sem mais delongas, pastor Wesley, o mundo, o Brasil quer saber de onde o senhor surgiu, de onde o senhor veio. Eu nasci em Uraí, norte do Paraná, uma pequenina cidade, no ano de 75, Geada Preta, acabou com o cafezal, mas Deus presenteou aquela região com essa pessoa que você fala. O senhor é filho único? Não, sou o mais velho de 3 filhos do evangelista Ricardo Borges e da dona Nair da Silva Borges. Um abraço aí, vó. Maravilha. O senhor falou de evangelista. Evangelista é pastor? Qual que é a diferença? Não, são ministérios diferentes, né? Hoje tem evangelista ainda? Tem. Hoje fala-se muito no itinerante, né? Cara que viaja. Não que necessariamente pastoreia uma igreja local. O evangelista, ele tem aquela incumbência de levar o evangelho. O que foi ser filho de um evangelista, assim? Foi difícil. Meu pai viajou sempre bastante. Teve um ano que eu mudei de 3 escolas no mesmo ano por causa das mudanças. Em que cidade isso foi? Ai, meu Deus. Primeiro Uraí, né, onde eu nasci. Depois estudei um pouquinho em Campinas, São Paulo. E terminei esse mesmo ano na cidade de Santa Bárbara do Oeste de São Paulo. Pouca gente sabe disso, hein? Olha isso, é verdade. É só aqui, viu, gente? O senhor passou necessidade quando era criança? Na fome não passei, não. Mas sede, passou? Sede também não, né? Aquela qualidade, assim, né? Deixou a desejar muitas vezes. Mistura tinha? Mas faltava mistura. Mas a minha mãezinha sempre foi muito criativa. E ela sempre ela era costureira e tal, criativa, de um jeito ou de outro, tinha algo diferente lá, simples, mas com muito amor. Entrando nessa parte pastoral da vida do senhor, o senhor sempre foi pastor? O senhor fez mais alguma outra coisa na vida, assim? Fui criança, né? O meu chamado foi com 7 anos de idade. Deus usou um missionário sueco que estava pregando depois que eu recitei. Uma profecia importada, então? Sim, importada, da Europa. Opa! Ele chamou-me na frente e falou: esse menino, Deus está chamando para o ministério da palavra. E aí o tempo passou, eu passei por aquele período de revolta, né? Mas daí Deus deu graça, em 17 anos. Eu dirigi a primeira igreja, congregação, 17 anos. Eu passava e via aquela igreja fechada e tal. E o meu pai era evangelista, né? Corria. Daí o pai falou: não, você sente o desejo? Eu falo lá com os líderes, né? A gente reabre a igreja, você fica e eu continuo viajando. Com 17 anos, isso? 17 anos. Guarda isso, pessoal. 17 anos. Fiquei 1 ano e 1 mês dirigindo essa igreja lá. Tive a minha vozinha, foi ovelha minha lá, minha mãe, meus irmãos. Tinha 12 membros lá. Meu Deus. Durante 1 ano. Daí eu fui para a faculdade, logo em seguida, entreguei. Que faculdade que você fez? Ciências Contábeis. Você é contador, então? Eu sou contador e foi de Deus. Por isso que você tá aqui, né? Pra contar. Contando história, né? No Brasil inteiro, né? Você trabalhou com mais alguma coisa quando era criança? Você vendeu picolé, sempre. Vendi picolé, mais tarde vendi pastel, vendi roupa usada na rua. Mas falando sobre isso, sobre provisão de Deus, sobre ser filho de evangelista, o senhor falou que passou algumas necessidades, né? Não passou fome, mas passou. Isso quebra um equívoco, você vai falar melhor do que eu, um equívoco que as pessoas acham que o pastor, ele pastoreia para enriquecer, né? Mas é um engano das pessoas, porque na grande maioria a realidade é outra. A Bíblia fala, né, que Deus não deu a igreja para os pastores. E os pastores Deus deu pastores para a igreja. Né? Para quê? Para servir a igreja. Então existem pastores com mais nível mesmo na igreja? O senhor conhece pastores? A prova disso são os inúmeros desigrejados que nós temos por aí, né? Tem agora essa estatística, né? Tem muitos desigrejados que é porque o cara entendeu? Não quer saber de estar debaixo de uma autoridade. E tem os outros desigrejados, uma outra parcela, que está desanimado, desistiu das igrejas. Por quê? Porque a exploração é tudo por dinheiro, pequenas igrejas, grandes negócios. Tem isso bastante. O púlpito é um balcão de negócio, as cadeiras é plateia, faz show, só do Deus que dá. Então, em outras palavras, se o cara ele tiver a má índole, ele pode sim explorar a obra de Deus. Claro. Mas existem igrejas sérias. E como, pastor? Peraí, então. Pode ter aberto uma interrogação na cabeça do povo. Como que eu identifico se a igreja que eu congrego, ela é séria ou uma igreja exploradora? Rapidinho, duas. Primeiro, se o apelo
Anota aí, por favor, no seu o caderninho. apelo à contribuição, Pra depois não ficar falando não vou nem bobagem. falar apelo, falar ensinamento, né? Onde tem Bíblia, ninguém se apela para nada, é só ensina. O ensino é bíblico. Quando está se falando de dinheiro, está se baseando na Bíblia, porque a Bíblia tem muitos versículos que falam de dinheiro, entendeu? Deus falou, Jesus falou de dinheiro. Então, é Bíblia, beleza. Se está na Bíblia, joia, não adianta os caras começarem a contar história, fazer terrorismo para poder arrancar dinheiro, daí já não é Texto Bíblia. isolado. E o segundo, uma igreja que é de Deus, ela é transparente. A prestação de contas. Você vê aonde está indo, eles têm prazer, a liderança tem prazer de dizer, olha, nós estamos formando... Mas isso não é coisa de empresa, desculpa? Não, se é de empresa, glória a Deus por isso, né? Então que... Paulo seria um empresário, Paulo né? seria um empresário, porque Paulo gostava de prestar contas. Então a igreja precisa prestar contas. Se a sua igreja é assim, transparente, presta contas, fala para onde vai o dinheiro, beleza. Pastor, olha, já que a gente tá nesse embalo aqui, o pessoal mandou algumas perguntas pra gente no Instagram. Eles perguntaram, eu sei que tá inventando. Não, perguntaram mesmo. Perguntaram, tô Então falando. fala o nome de um aí. Vou falar que tem gente do Paraná, tem gente de São Paulo. Fala do Paraná primeiro, então. Tá bom. Ó, tem o Everton Ferancin. Everton Ferancin, um abraço. Conheço. Não, De sertanejo. certeza. Ele perguntou pro senhor. O que o senhor acha das músicas de hoje e da maneira com que os músicos se comportam? Fala pra A gente. música, do modo geral, tá feia a situação. Porque música é algo que Deus fez. Deus criou, não foi o diabo que fez. É possível que o diabo ia fazer música. Ele deturpa, né? Agora ele deturpa o que Deus fez. Então o problema está nas letras e na motivação. Trazendo para dentro da igreja, eu sou do tempo em que a ênfase da igreja era mais oração. A oração. Aí o que a gente percebe no decorrer dos anos? Que a oração foi deixada de lado e o louvor no lugar. A impressão que as pessoas pensam assim, não, se eu louvar bastante, cantar bastante, eu estou cumprindo. Mas não é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O enfoque agora mudou, né? Olha aqui, ó. Matheus, de Curitiba, Matheus Henrique, um abraço aí. Ele perguntou: o que o senhor acha do nosso atual governo, mediante a tudo isso que está acontecendo? Analisando o plano de governo, ainda que pequeno, né, e complicado, que E foi recente apresentado, né? Porque eu só posso avaliar com base no que foi proposto, né? Porque até agora ainda não correu ainda o tempo suficiente para avaliar esse governo. Então, baseado no que ele se propôs a fazer, acho que as expectativas são bem negativas, né? Desse que está aí. Você certo? fala como cristão, né? Como cidadão, porque se avaliar o plano de governo dos dois, você vê que esse que chegou a ser eleito, pelo menos oficialmente, ele não tem condições de dar um bom futuro para o Brasil. Agora, fazendo como cristão, acho que pior ainda, né? Porque a ideologia que levou até aí são boa parte delas contrárias aos princípios bíblicos. Então, detalhe: se o piloto do avião foi trocado, e eu não gosto daquele piloto, eu vejo que aquele piloto não é legal, não está preparado, não é ele que eu queria que o outro, mas assumiu esse. Eu tenho como servo, agora como cristão, o dever de orar por ele. A Bíblia fala, orar pelas autoridades. Primeiro por obediência à palavra de Deus. E segundo, por precaução, porque eu estou dentro do avião também, né? A Bíblia fala que eu tenho que interceder pelas autoridades para que te vá bem aqui na terra. Está dizendo lá, para que te vá bem. Muito bem respondido. E já nesse gancho, muito obrigado pela resposta, pastor. Obrigado pela pergunta, Matheus. O Everton, ele fez mais uma pergunta. Nesse quesito aqui, como o senhor acha, como o senhor encara os pastores e líderes cristãos de esquerda? É complicado, assim, responder desse jeito a pergunta, certo? Porque dá a impressão que a igreja está querendo se enquadrar no que é esquerda e o que é direita. É um absurdo isso aí. A igreja é muito maior do que isso. A igreja é o corpo de Cristo. A cabeça é Jesus. A esquerda e a direita tem que analisar para ver se está de acordo com a igreja. Entendeu? Eu não tenho que falar, achar o que eu acho do pastor que é de esquerda. Não, esse pastor de esquerda que tem que fazer uma análise para ver se ele está enquadrado no que Deus quer da igreja. Muito bem. É verdade, porque a igreja já existe. Os princípios estão na palavra de Deus, os de direita também. Tem muito extremismo, né? Muito Eles têm que olhar extremismo, como se tivesse outro lado, se tivesse outra ideologia, outra coisa. Eles que têm que olhar para a igreja e ver assim, puxa vida, eu sou igreja ou não sou igreja? Entendeu? Aí, se eu fosse de esquerda hoje, eu iria olhar para a igreja e falar, puxa vida, mas eu não vou me encaixar aqui na igreja, porque eu acredito nisso, aquilo, outro, e a igreja não, ia falar. Né? Então, é por aí. Então, obrigado mais uma vez, Everton. E agora, uma pergunta da Isabela Canver, que vocês conhecem muito bem. Opa. Que foi a nossa primeira entrevistada, inclusive, no PowerCast. Ela, que é a nossa amigona aí, ela pediu aí um conselho amoroso, Meu Deus. que o senhor poderia dar para os meninos
e para as meninas cristãs solteiras, de preferência. Conselho de graça. Ore a Deus e peça para Deus não namorado, mas um futuro esposo. Amém. Ou, no caso, Uma esposa. um menino, um futuro esposo. Pastor Wesley, essa pergunta ela veio diretamente de Pernambuco, da cidade de Vitória de Santo Antão. Espera um pouquinho, espera um pouquinho, dá licença. Fazer uma homenagem aqui, ó. Tem que ser Mais do povo lá. Gente, isso daqui não tava combinado, tá? Isso aqui o povo Isso daqui vai. não tava combinado. Sou um paranaense eclético, né? Gente, Pode falar, então. Vou responder A Vitória. a Vitória. Raíssa Vitória. Vitória. Ou Vitória Raíssa. Raíssa Eu que Vitória. batizei Vitória. Foi mesmo, olha aí. Foi. Gente. Ela falou, pastor, defina o Wendel em uma palavra. Intenso. 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 Obrigado. Ou não, né? Também. É só uma, né? Ó, não, e eu posso falar uma palavra que defina meu pai? Imprevisível. Ah, tá bom. E referência. Porque o meu pai, ele é um cara assim que ele chega muitas vezes numa altura e você fala, cara, o que vai sair desse cara? E ele sempre nos surpreende com a fé dele, com a sua coragem, com a sua força. E é isso que me faz ter o Senhor como grande referência na minha vida, porque às vezes quando a gente não acredita mais, a gente não tem mais esperança em muitas das situações, o Senhor, imprevisivelmente, aos olhos humanos, o Senhor continua com a sua fé inabalável e é isso que me faz continuar motivado na minha vida. Isso aí. Obrigado, Vitória. Ó, emoção, né, você? Ô, louco, agora Emoção. perdi. Você gostou, né? Essa daí eu peguei ele de surpresa. Qual foi, pastor, a experiência que mais te marcou sendo um pastor ordenado? A experiência que eu tive foi quando Deus me deu um sonho para vir para Santa Catarina, morar no norte do Paraná. E Deus deu um sonho que eu viria. Eu cheguei na cidade onde tinha uma igreja fechada e alguém falou, vem reabrir essa igreja. No sonho eu fiquei assim, ó, como fazer isso e tal. E aí terminou o sonho, dali 3 dias o regional me ligou falando que precisava de um pastor em Santa Catarina. Aí, Meu o que Deus. você acha, né? E aí estamos aqui, né? Divino, né? Desde 2015 aqui. Lembrando, vamos fazer a parte 2. Se esse vídeo tem uma repercussão legal, o pessoal da live Vai depender comentar, deles, né? vai depender de vocês. Tá bom. Se não comentar muito, não dá muito like, entender que não gostou. A Nicole Salgado Emílio, de Uraí também. Uraí bem representado, hein, pastor? Muito. Ela perguntou, pastor, o que o senhor acha do namoro a cortê? Que é um namoro sem bitoque, sem beijo, né? Sem amasso. É. Então, é novo, assim, pra mim, eu acho que o problema mesmo é o toque. Entendeu? Porque é o toque, né? O beijo é o toque. O toque é resultado daquilo que já foi programado na mente da pessoa, não é isso? A pessoa tem que cuidar da mente, do coração. Tudo bem, não toca, não beija, nada, mas daí a mente, o coração tá cheio de malícia, cheio de vontade, cheio de desejos ali hormonais. Agora, se for como um propósito, os dois fazem um propósito, como se fosse um voto, né? A Bíblia fala de voto. Se for no sentido de propósito, tudo bem. É bonito isso. Agora, você falar que opta por isso aí para evitar cair no pecado, isso aí, eu não acredito nisso. Porque o que evita a gente cair no pecado é nós termos o que? Vida com Deus. O casal, ele não cai em pecado se os dois têm intimidade com Deus, vida de oração, né? Vida com conversa com Deus. E para nós fecharmos com chave de ouro, qual ou quais são os melhores métodos para a inclusão de pessoas que se consideram LGBT na igreja? Sempre foi e sempre será a maior arma da igreja, é o amor. A estratégia da igreja ao lidar com um homossexual, né, enfim, é a mesma estratégia de lidar com qualquer outro cidadão que não conhece ainda a Jesus, é o mesmo jeito. Agora, o que vai acontecer depois, não cabe a gente prever isso. Então a gente prega o evangelho da palavra de Deus. Quem convence o homem do pecado não é o pastor, não é um estatuto de igreja que convence a pessoa que aquilo que ela está fazendo é errado. Quem convence é o Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí o que acontece? Convenceu o homem, a pessoa está convencida daquilo. Aí, e agora a igreja? O que a igreja vai fazer? Ele está convencido, porque quem é convencido do pecado se arrepende e pede perdão. Agora, a igreja também não tem o direito de discriminar em qualquer momento e também não de obrigar a pessoa que se converteu
a se casar, por exemplo. É um homem que é homossexual, converteu, agora, irmão, você tem que arrumar uma mulher e casar. Não, não é obrigado. A obrigação é respeitar ele. Ele deixa respeitar claro ele. que se ele passar a ter esse comportamento, atração pelo sexo oposto, amém, Jesus, vai ser abençoado. Mas não é obrigado isso, porque a Bíblia menciona vários personagens que não eram casados por opção. Bom, então, resumidamente, o que eu consigo entender, o método continua sendo o amor, o respeito, mas também a sabedoria para continuar falando a verdade e não abrir mão dos nossos princípios. Obrigado, Pastor Wesley. Infelizmente, estamos chegando ao final de mais um PowerCast. Eu sei, gente, infelizmente, mas eu sei que tem muito pano para manga, como diz no Paraná, e eu tô sentindo aqui que nós vamos fazer a parte 2 desse vídeo. E Pastor Wesley, obrigado, viu? Paizão, obrigado, viu, meu pai? Te amo, viu? Te amo. Tá aqui minha maior referência, viu, pessoal? Se hoje eu posso provar das promessas de Deus, de andar no caminho do Senhor e provar dos propósitos dele, muito é por conta do exemplo desse cara aqui. Eu agradeço a Deus pelo meu pai, pela minha família. E Deus abençoe você. Deixa o like, se inscreve aí. Valeu!